Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln. Nós vamos apresentar aqui a nossa aula 4 do nosso curso de geração distribuída compartilhada. Esse módulo 4, né, ele tem como tema um tema bem importante, que nós já debatemos anteriormente, mas mais em específico, mais no detalhe, que é o tema sobre a máquina de vendas, canais e gestão, ou seja, toda a nossa esteira comercial, tendo um overview tanto de público-alvo, quanto de mecânicas, né, de modelos de ações comerciais e ações de marketing, quanto também entendendo algumas dinâmicas de oferta e demanda de energia. Então a gente vai entender um pouco mais no detalhe como coordenar efetivamente a esteira comercial, tendo aí um time com resultado e sucesso, tá? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí, o primeiro tema nosso vai falar sobre público-alvo. Esse foi um tema que a gente já debateu anteriormente, né, no começo desse curso. A ideia aqui é a gente conseguir exemplificar minimamente os perfis de clientes que se enquadram dentro da GD compartilhada, porque são clientes cativos, né, ou seja, são clientes que hoje adquirem sua energia diretamente através das distribuidoras. Esses clientes, né, eles têm algumas segmentações, né? Nem todos os clientes cativos são efetivamente clientes para gestão de energia, né? Visto que alguns clientes são cargas de gestão pública, cargas de iluminação e etc., que podem ser atendidos em formatos um pouco mais diferenciados, né? Mas os três públicos-alvos principais da GD compartilhada, né, são públicos residenciais, públicos comerciais e públicos industriais, né? Quando nós falamos aí de públicos residenciais, a gente tem basicamente três segmentos, né? Nós temos o segmento aí dos consumidores residenciais de baixo consumo, né, que tem ali consumo médio mensal abaixo de 200 kWh mês, né? Nós temos o público residencial aí de médio consumo, que tem aí um consumo entre 400 e 500 kWh mês, e nós temos o consumidor residencial já de alto padrão, né, de alto consumo, que tem uma faixa bem mais elevada, em torno de 800 a 1000 kWh mês, né? Então, esses perfis de clientes, né, eles, apesar de estarem dentro de um público residencial, eles têm perfis de consumo bem diferentes, têm motivações diferentes e também conseguem ter economias diferentes, principalmente por conta da grande diferença de consumo médio mensal que eles possuem, tá? E aí, pegando aquele paralelo que nós já fizemos em aulas anteriores, né, quantos clientes, né, nós precisamos ter para encher uma usina com uma geração média de X kWh mês, né? Então, obviamente que clientes que têm um consumo mais elevado precisam de uma quantidade menor de clientes para você conseguir encher, entre aspas, né, a sua unidade geradora. Bom, pessoal, além do público residencial, nós temos também o público comercial. O público comercial é um público extremamente visado, né, por várias questões. Os consumos médios geralmente são mais elevados do que um público residencial. Em muitas distribuidoras e estados, a tarifa de energia de um cliente comercial é mais elevada do que uma tarifa residencial, né? Então aqui a gente tem realmente uma gama de oportunidades que são bem interessantes, diversos segmentos, públicos-alvo, que são efetivamente clientes aí de
alto consumo, né, ou seja, uma média de consumo mensal elevada, né, comparado a um cliente residencial, não só com relação ao consumo, são clientes aí que também possuem sazonalidade, né, e essa sazonalidade favorece em muitas épocas do ano a prospecção desse perfil de cliente, visto que ele tem um gasto com energia extremamente alto, e isso impulsiona, né, um fator motivacional muito forte para que em certas épocas do ano você consiga focar em certos segmentos comerciais e ter uma taxa de sucesso muito elevada, tá? Então, quando a gente fala de um público comercial, nós estamos falando basicamente de 4 segmentos, né? Escritórios, né, ou pequenos comércios, né, que estão ali abaixo de 500 kWh mês. A gente tem pequenos negócios, pequenos varejos, que estão ali em torno de 1.000 kWh mês. Nós temos clientes comerciantes, comércios varejistas, né, que já tem um consumo médio na casa de 3.000 kWh mês. E nós temos aí grandes varejistas, atacadistas, que já possuem um consumo médio bem mais elevado, aí acima de 5.000 kWh mês, né? Então, quando a gente faz aquele paralelo, a gente entende efetivamente que dependendo do público-alvo que você está direcionando as suas ações comerciais de prospecção, você precisa de um volume bem mais reduzido, né, de clientes, potenciais clientes, para conseguir fazer o preenchimento da sua usina. E por último, nós temos um público industrial. Da mesma forma que o comercial, o industrial também tem alguns segmentos e perfis-alvo que são muito bons para certas épocas do ano, fazer algum tipo de prospecção, né? E a gente tem aí basicamente 3 segmentações, né? Pequenas indústrias, médias indústrias e grandes indústrias ainda dentro de geração cativa, né? Clientes cativos efetivamente. Mas quando a gente olha para um perfil de consumo de uma indústria, né, uma pequena indústria aí tem consumos de até 5.000 kWh mês. Quando a gente fala de uma indústria de médio porte, a gente está falando aí em torno de 8.000, 10.000 kWh mês, e de uma grande indústria a gente está falando de um consumo acima de 10.000 kWh mês, né? Então, tanto públicos comerciais quanto públicos industriais têm sido um grande foco de prospecção por conta aí do esforço versus resultado, né? Você precisa de menos clientes para conseguir preencher uma usina e você também consegue levar um desconto maior para esses clientes, né? Uma economia maior, visto também o seu consumo. Então isso acaba fazendo sendo um grande diferencial, né? Na esteira de prospecção, na esteira de vendas, tá? Então, bom, pessoal, entendendo aí basicamente os públicos-alvo que nós temos na geração distribuída compartilhada, vamos entender um pouquinho das estratégias de aquisição. Então, como assim entender estratégias de aquisição? Quando a gente fala de prospecção de clientes, né, para a geração distribuída compartilhada, obviamente que temos alguns modelos de gestão, como a gente já bem discutiu, né? Mas a gente tem foco de atuação. Então, qual que é o objetivo final daquela ação estratégica que você está fazendo no comercial, na prospecção? Então, trazendo aqui um pouquinho para vocês, né, o nosso quadrinho resumo, nós temos aqui, do lado de estratégias, né, um primeiro objetivo, uma estratégia primária, é o objetivo de você ter velocidade no enchimento de uma usina, né, ou seja, você tem muita usina plugando de forma simultânea ou muito próxima e você precisa ter velocidade de captação de clientes. Então aí a sua estratégia ela vai ter um viés um pouquinho diferente, né? Você vai trabalhar efetivamente um modelo de comissão bem mais agressiva para você motivar realmente o seu time de vendas, né, a fazer uma prospecção muito mais ágil. E você precisa de um bom processo de validação desses clientes, visto que possui uma comissão mais agressiva, né, vai ter um volume significativo ali de leads, mas vão ter muitos leads onde a venda efetivamente foi um pouco mais forçada, ou aquele cliente não é um bom cliente, então precisa de ter um bom processo interno de validação para que essa receita, digamos assim, seja uma receita de sucesso, né? Consiga realmente ter velocidade na aquisição de leads, né? E também boa qualidade na conversão dos leads. Agora, se a estratégia ela é um pouco diferente, né? Você não precisa ter velocidade de captação, mas você precisa criar e fortalecer os seus canais de relacionamento, seus canais de acquisition, né? Então, uma das estratégias é o foco em fidelização de parceiros, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua estratégia comercial ela vai ser um pouco diferente. Você vai ter um produto ali muito mais focado numa comissão recorrente, né? Ou seja, um benefício para esse seu parceiro
está te originando leads constantemente e também trazendo boas oportunidades, visto que ele ganha com a sua retenção, né? E você precisa ter um bom processo de vendas, um processo muito claro, um processo muito simples, visto que você vai ter um parceiro que vai estar vendendo o seu produto e não necessariamente ele vai estar vendendo da melhor forma possível. Então esse processo ele tem que ser muito liso, muito simples, tem que ser de fácil entendimento. Então, para trabalhar estratégias, né, onde você precisa fortalecer canais através de parcerias, né, o seu produto ele precisa ter algumas características mais simples do ponto de vista de vendas e do ponto de vista de operação, tá? E como uma terceira possível estratégia para a parte de aquisição é uma estratégia mais voltada à retenção de clientes. Por que uma estratégia mais voltada à retenção? Muitos casos, né, você consegue em certas épocas do ano, devido à escassez de energia, você está numa região onde você não tem muitos competidores, você teve uma facilidade de atrair clientes, né? Mas depois de alguns meses, né, você começa a ter competição, você começa a ter outras empresas atuando, em alguns casos com desconto mais elevados ou com algum produto que tenha algum tipo de atrativo diferente e você começa a perder clientes. Então, qual que é a estratégia para você conseguir reter os clientes na sua base? A estratégia, né, é uma estratégia voltada ao consumidor final, já não é uma estratégia voltada ao parceiro, não é uma estratégia voltada ao vendedor, né, a comissão em si. E sim aqui a benefícios que você pode dar ao seu consumidor final, ao seu cliente final. Aí nós temos uma estratégia muito mais voltada a bônus e benefícios recorrentes. Nesse caso, né, a gente precisa trabalhar muito mais o marketing institucional, você precisa de uma marca forte, você precisa de um marketing digital presente, uma comunicação ativa com esse cliente na ponta, para que ele entenda que ele tem outros benefícios, né, não só o desconto, mas tendo um benefício adicional de pagar a conta em dia, por exemplo, e aí ele tem um cashback, enfim, entram outras estratégias aí de promoções e descontos para a retenção desses clientes, né? E não só também atrelado ao produto crédito de quilowatt-hora ou desconto, né? E sim você também combinar outros tipos de produto na carteira, né? Outros tipos de benefícios na carteira, tá? Então, bom, pessoal, esses aqui são os três principais estratégias de aquisição com focos diferentes, com estratégias, né, comerciais diferentes, tá? E para a gente entender um pouquinho mais o efeito dessas estratégias, vamos tentar entender um pouquinho dos nossos modelos comerciais. Então, quando a gente fala de modelo comercial, o que a gente está falando, né? Então, quando a gente traça uma estratégia, a gente tem um objetivo, a gente tem que calibrar alguns pontos, né, da nossa comunicação como produto. Então, temos 4 pilares principais como modelo comercial que são mais voláteis, né, e dependem também das estratégias como modelo de negócio que cada gestor está trabalhando ali naquele momento, ou também como modelo efetivamente. Então, o primeiro conceito é o tipo de desconto que vai ser ofertado, né? Então, independente da estratégia, existe um tipo de desconto que você vai trabalhar. Ou você vai trabalhar um percentual de desconto naquilo que você está compensando, né, no benefício que você está gerando para aquele consumidor, ou você vai trabalhar uma tarifa fixa pelo crédito compartilhado, né, e aí o cliente, mês a mês, conforme a sua volatilidade de tarifas, ele vai ter um desconto mais variável, digamos assim. Ou até em alguns casos onde você trabalha uma gestão mais administrativa, né? Ou seja, você é um gestor mais administrativo, você não tem tanta questão da gestão sobre energia, aí sim o modelo de uma remuneração mais fixa por controle de uma unidade consumidora, gestão por unidade consumidora, enfim, aí a gente tem uma gama de possibilidades, né? Então, o tipo de desconto é a primeira premissa que precisa ser setada. A segunda premissa, né, é qual que é a base do desconto. Então, eu vou trabalhar um desconto sobre o quilowatt-hora que eu injeto ou vou trabalhar um desconto sobre o quilowatt-hora que eu compenso? Qual que é essa diferença, né? Se eu trabalho a base daquilo que eu injeto, né, seja se eu gerei um excedente, eu gerei saldo naquele mês para aquele consumidor, esse saldo vai ser cobrado. Então, em alguns casos, ele vai ter, né, um custo com energia pontual naquele mês, digamos assim, mais elevado porque ele teve uma geração de saldo, ele gerou um excedente. E aí, em meses posteriores, onde irá haver a compensação desse saldo, né, ou seja, a sua injeção foi mais baixa, o cliente também tem um gasto bem mais baixo
também com energia naquele período. Diferente, né, do modelo de cobrança sobre aquilo que é compensado, que caso você gere um excedente, um saldo acumulado na unidade beneficiária, fica um valor a receber, né? Ou seja, é um benefício, entre aspas, que você está dando para o seu cliente, que é, poxa, se eu te mandar energia a mais, você não vai pagar por isso, só no dia que você compensar efetivamente essa energia que você vai me pagar, né? Então é uma forma de você também acumular créditos na unidade consumidora do seu cliente, né, e usar ela ali de uma forma até de como armazenamento de créditos e não acumular esse crédito do lado da unidade geradora, enfim, então outras estratégias aqui com relação a esses modelos. Bom, pessoal, o terceiro pilar que nós temos é o período de desconto, ou seja, você vai ofertar um contrato sem fidelidade alguma, né? Ou seja, você pode entrar e pode sair quando você quiser, ou ter uma regra mínima ali de comunicação de saída. Então esse é um primeiro ponto que precisa ser bem discutido, visto que contratos por prazo que possuem multas, né? Muitas vezes você consegue dar um benefício, um desconto um pouco maior. Tá? Então, por quê? Porque você tem a segurança de que esse cliente não vai sair no meio do caminho e não vai te causar aí uma necessidade de fazer uma nova captação, uma nova originação para preencher aquele espaço, tá? Bom, um segundo ponto é você trabalhar, por exemplo, prazos para um desconto adicional, um desconto bônus, uma campanha promocional. Então, nos primeiros 3 meses desse cliente, primeiros 6 meses, o primeiro 1 ano, ele vai ter algum tipo de diferencial, visto que você quer atrair clientes, por exemplo, né? E um terceiro ponto, como a gente já bem comentou, é você ter um prazo de contrato, e aí isso permite uma flexibilidade muito maior, trabalhar um contrato de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 15 anos, enfim. E aí você consegue trabalhar um desconto diferenciado para esse cliente, desde que esse cliente efetivamente seja de baixo risco, né? E bom, pessoal, como último pilar que vai estar atrelado ao nosso modelo comercial é a comissão de vendas que vai ser adotada, né? Então, quando a gente fala de comissão de vendas, a gente está falando aí ou uma possível comissão de vendas na originação desse contrato, ou seja, quando você fecha um contrato, ele tem uma média de consumo ali em quilowatts-hora, e esse contrato vai ter um valor efetivamente, né? E com base nesse valor médio desse contrato, ao finalizar a venda, você faz um pagamento, né, de uma comissão mais elevada sobre esse valor desse contrato. Então imagina que é o contrato médio ali de R$ 1.000, você vai ter uma comissão ali na casa de 10 a 30%, então vai pagar entre 100 e 300 reais na originação daquele contrato para o vendedor, né? Então é um modelo mais agressivo, mais imediatista. Aí a gente tem também o modelo de comissão recorrente, né? Que a gente já está falando muito mais em casos de parceria, aonde você tem que ter um agente comercial que te traga bons clientes, porque ele também quer ganhar com esse cliente ao longo do tempo. Aí a gente está falando de comissões bem menores, né? Ou seja, todo mês, em função daquilo que o cliente paga para o gestor, você tem um FII, né? Que fica como comissão para o parceiro ou para o vendedor. Então a gente está falando de comissões bem menores por serem recorrentes, né? Geralmente é entre 0,5% a 2% de recorrência. Em alguns casos até a recorrência ela tem um período fechado, né? Ou seja, por 1 ano eu vou te pagar uma recorrência mais elevada, depois uma recorrência menor, ou até encerra o contrato de recorrência, né? E um outro ponto que é muito trabalhado também como modelo de comissão é uma comissão progressiva por metas, né? Ou seja, você trabalha o seu vendedor para que a comissão dele seja escalonada conforme a carteira dele vai aumentando de volume de energia, né? Por que isso? Porque conforme você vai enchendo, se o cliente, por acaso, a venda não foi bem feita, o cliente frustrou e saiu, o vendedor vai ter um esforço para repor aquele volume de energia que ele perdeu. Então, como você tem metas acumuladas, né? Ou seja, a carteira dele tem que crescer ao longo do tempo para ele conseguir ter uma comissão um pouco diferente, né, mais agressiva, ou que tenha, né, um valor maior, ele vai ter que trabalhar para repor os clientes. Então ele tem um trabalho não só de vender, mas como também está fazendo um bom trabalho de pós-venda para que ele tenha menos esforço em bater as metas progressivas, tá? Então, bom, pessoal, quando a gente fala aí de modelos comerciais, entenda que a gente está falando de modelo de comissão, do período do formato do seu contrato, a base do seu desconto e o tipo do seu desconto, né? Tudo isso são premissas que têm que estar bem definidas para que o seu time comercial consiga atingir o público-alvo com sucesso e também você não frustre os seus vendedores ou seus parceiros nessa jornada, tá?
Bom, falando um pouquinho agora sobre canais de prospecção. Então, quando a gente fala de canais, pessoal, nós estamos falando aí basicamente de três perfis de canais, né? A gente tem uma captação digital, ou seja, majoritariamente online. A gente tem uma captação direta, entenda, uma captação direta é com time próprio do gestor, fazendo uma ação door-to-door, que nós chamamos, né? Ou seja, porta a porta, e fazendo uma prospecção ativa. E existe uma captação indireta. Como assim uma captação indireta? É uma captação utilizando de parceiros, utilizando de contratos, por exemplo, com empresas que vão estender o seu produto como um benefício para os seus funcionários, por exemplo, enfim. Então a gente tem algumas estratégias diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre captação digital. Então, para eu ter uma captação digital que tenha sucesso, né, o que eu preciso ter? Eu primeiro preciso ter um simulador próprio que está fazendo a originação de leads e está fazendo esse tagueamento devidamente adequado aos seus originadores, seja um ponto de venda ou um vendedor. Então eu preciso ter um canal de vendas que me origine leads tagueadas para eu conseguir saber quem foi que me originou aquele cliente, aquele potencial cliente, né? Além de eu ter uma comunicação muito ágil e fácil do meu benefício, do meu produto, para que esse cliente num curto espaço, ali, numa jornada muito curta e simples, né, ele consiga ter essa percepção de valor. O segundo ponto é que eu tenho que ter um canal de atendimento virtual, seja ele WhatsApp, seja ele chat, mas eu preciso ter um canal de vendas online, tá? Um canal de atendimentos online. E o terceiro ponto é eu preciso investir em tráfego pago. Então eu não vou conseguir viver somente de prospecção online passiva, né? Eu preciso ter uma prospecção ativa. Então a prospecção ativa por canais digitais é amplamente feita através de tráfego pago, seja ele via Google, por exemplo, Facebook, Instagram, etc. Né? Mas eu tenho que fazer minha marca chegar realmente ao meu público-alvo. E aí entram diversas estratégias efetivamente de diversificação. Tá? Bom, falando um pouquinho agora como um canal de prospecção, um canal direto, né? Uma prospecção ativa. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um bom time de vendas, né? Então, para eu ter um time de vendas entrosado e bem redondo, eu preciso ter bem definido a minha hierarquia de vendas, então são os meus coordenadores, os perfis de clientes-alvo, bem como a estratégia de prospecção, né? Ou seja, definir bem quais são as áreas de atuação ou segmentos de atuação do seu time de vendas, tá? O segundo ponto extremamente importante é definir metas comerciais para os seus vendedores, né? Ou seja, além de ele saber aonde ele tem que ir, que perfil de cliente ele tem que prospectar, ele tem que ter meta de volume de energia muitas vezes. Então ele precisa saber entender que aquele perfil de cliente, quantos por cento da meta ele representa para que ele tenha de uma forma clara um norte de quantos clientes ele precisa bater na porta, quantos clientes ele precisa prospectar, qual que é a taxa de sucesso que ele tem. Então ele tem que estar acompanhando muito de perto esses parâmetros dessas metas. E o terceiro ponto que traz muito resultado para uma prospecção ativa, né, com um time próprio, door-to-door, é ter uma comissão escalonada, como a gente bem já comentou. Isso é um fator motivante quando o seu time de vendas vai construindo carteira e ele vai conseguindo acumular quilowatts-hora na carteira e essa comissão escalonada vai sendo um fator motivacional de vendas. Então ele tende a vender mais, né? Ele vai atingir um volume maior porque a comissão dele muda de patamar. Tá? Então isso ajuda o seu vendedor a estar retido, né? Ou seja, ele não vai ser um vendedor comissionado muito pontual que vai trabalhar, por exemplo, numa época mais sazonal, e sim que ele vai mirar a médio e longo prazo uma carteira de volume de energia efetivamente, né? E na retenção desses clientes. Então, bom, como estratégia para captação direta, basicamente esses são os três pontos principais, né? Bom, pessoal, e falando do nosso último tópico de canais de prospecção, vamos falar um pouquinho da captação indireta. Quando a gente fala de captação indireta, a gente está falando majoritariamente de parceiros, né, parcerias. Então, o primeiro modelo que eu tenho que ter é uma parceria com comissão, né? Eu tenho alguém que quer revender o meu produto porque ele tem time de vendas ou porque ele tem muito cliente na base e ele quer ganhar uma comissão recorrente com base naquilo que ele origina, ou uma comissão pontual com base naquilo que ele origina. Então, ter um parceiro comissionado é sempre estratégico, principalmente para momentos onde você precisa de ter velocidade, como a gente já bem comentou, né? Bem como diversificação de canais sólidos na prospecção de clientes.
Agora a gente tem outros dois modelos de parcerias que são bem interessantes, que já são modelos um pouco mais flexíveis. Você pode ter um parceiro, por exemplo, onde ele vai ter um preço fixo, você seta para ele um preço fixo e ele compra o risco da sua base. Como assim? Eu tenho um representante, eu tenho um parceiro comercial que ele fala, olha, eu tenho bons clientes, eu sei que meus clientes vão pagar em dia, e eu compro o risco dos meus clientes, né? Ou eu compro o risco, por exemplo, dos meus funcionários, eu sei que eles vão pagar em dia. Então eu quero que você me dê, como eu tenho um grande volume de clientes que eu posso te levar, um grande volume de energia que eu posso te levar, geralmente esse modelo de parceria, ele tem aí um preço setado ou uma tabela de preço baseado em volume, né? Quanto maior o volume de energia que você trouxer, eu vou estar te entregando, digamos assim, todo esse volume a um preço menor. Eu defino um preço de entrega e o parceiro fica com uma margem volátil ali baseado na adimplência efetivamente daquela carteira. Então ele está exposto mais ao risco da própria carteira que ele origina, mas ele também tem uma comissão maior, tá? E a gente tem um segundo modelo, né, muito nessa linha, mas aonde esse parceiro ele consegue falar, olha, eu não consigo te dar certeza de que meu cliente é um bom pagador, mas caso ele não seja, eu consigo repor ele com muita facilidade, né? Então você entra no modelo misto, aonde ele compra o risco muitas vezes de reposição, mas aí ele vai trabalhar aí com um preço um pouco mais volátil, baseado em performance efetivamente daquela carteira dele, né? Então ele tem um risco compartilhado, mas ele tem um preço diferente, né? Uma tabela de precificação diferente, uma tabela de comissão diferente. Então, quando a gente fala de parcerias, basicamente aí a gente tem esses três modelos, onde você pode trazer um parceiro com um brand muito forte, com uma marca muito forte, que vai te auxiliar muito na prospecção, mas esse cara vai morder, entre aspas, ali uma comissão mais elevada na originação, mas te dá segurança, né, de conseguir ter fácil acesso a um grande volume de clientes, então isso também te dá a certeza não só de um canal, mas também te dá a certeza de velocidade no enchimento de usinas, tá? Então, bom, pessoal, como canais de prospecção, a gente falou aí dos três principais canais de prospecção que a gente tem efetivamente dentro da geração distribuída compartilhada, né, com foco em vendas aí pro gestor de energia, tá? Bom, a gente vai falar agora de um tema bem importante, né, que tem que estar muito no radar do gestor que vai estar nesse front comercial, que é, além disso tudo que a gente falou, ele tem um parâmetro muito importante que é qual é a sua disponibilidade de energia que você tem, né, versus qual que é a velocidade de captação de clientes que você precisa ter. Então, bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um quadrinho ilustrativo com alguns casos exemplo, tá? Então aqui a gente tem um cenário onde nós temos momentos diferentes aí de entradas de unidades geradoras e elas representam um volume de energia diferente também. Em alguns casos unidades geradoras menores, em outros casos unidades geradoras maiores, que causam aí, né, um aumento de oferta de energia, um aumento de disponibilidade de energia. E conforme essa dinâmica, né, você também tem uma dinâmica da velocidade com que você consegue trazer clientes e isso leva-se um tempo para você conseguir ganhar velocidade. Então, o tempo de resposta da esteira comercial, ele não é imediato, né, principalmente a depender do seu público-alvo. Aí você tem uma estratégia de focar em públicos comerciais, industriais, porque ele tem um consumo médio mais elevado, mas são clientes PJ, que a esteira de conversão é muito mais lenta por conta da burocracia documental, das partes que precisam assinar e etc, né? Então tem muito essa questão de o que é uma venda mais rápida, o que é uma venda mais demorada, o que é uma venda de volume maior, o que é uma venda de volume menor, versus a sua disponibilidade. Então o que a gente tem aqui? Imagina um cliente, né, um gestor que está começando a sua operação e a sua primeira usina, né, ela vai conectar lá no mês de abril. Então ele vem captando clientes aqui no mês de janeiro, fevereiro e março e ele vai ganhando velocidade, né? Mas esses clientes não vão ter a compensação de energia no primeiro momento. Então eles vão entrar aí num regime de espera, num período de espera. Então esses primeiros clientes é muito importante que a comunicação com eles seja muito boa com relação a expectativas de quando você vai conseguir efetivamente injetar energia para ele, né, partilhar créditos com ele e ele vai efetivamente conseguir ter economia na sua conta, tá?
Então, esse primeiro ciclo, né, é muito importante que a comunicação com o cliente, a velocidade com que você traz cliente seja muito boa. Comunicação clara e precisa ser ágil. Não adianta você passar 6 meses prospectando o cliente e ficar lá 6 meses em banho-maria para daí você começar a injetar e depois de 7, 8 meses ele vai ver a sua compensação. Esse cliente não fica esperando, né, esse tempo todo. Então, esse é um primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção é, nesse primeiro ciclo, essa jornada é muito bonita. Você passa ali 3 meses prospectando o cliente, enche a usina, pluga a usina, primeiro ciclo quase que perfeito. Mas no dia seguinte você começa a ter problemas, né? Então a gente tem até uns pontos de observação que nós trouxemos aqui, que é justamente o primeiro ponto aqui, perda de clientes. Não necessariamente todos os clientes vão esperar 3, 4 meses para ver o crédito. Então pode ser que no seu primeiro ciclo, né, você já tenha esse problema de ter mais energia do que efetivamente consumidor. E aí vem o primeiro problema. No mês seguinte você pluga uma usina. Então o que vai acontecer? Você vai gerar um spread de oferta de energia maior que a sua carga. Aqui tem duas possibilidades. Ou você vai acumular saldo de crédito na sua unidade geradora, a depender do seu modelo de distribuição, seja ele cota fixa ou variável. A gente vai entrar nessa temática aí no nosso próximo episódio, na nossa próxima aula, vamos com calminha um pouco, tá? Mas ou eu acumulo saldo na minha unidade geradora ou eu vou acumular saldo nas minhas unidades beneficiárias que eu tenho, ou seja, tenho mais energia do que consumo, ou todo mundo vai receber mais energia, ou eu vou sobrar, né, energia na minha unidade geradora, tá? Então esse é um primeiro problema que a gente tem quando eu plugo usina muito uma atrás da outra e não consigo suprir a minha esteira comercial na mesma velocidade, tá? E aí a gente tem, né, apesar desse problema, a gente continua com a esteira. Minha unidade geradora tem meses onde ela gera mais, tem meses onde ela gera menos. A mesma coisa acontece com os meus consumidores. Tem meses que eles consomem mais, tem meses que eles consomem menos. Então, o que vai acontecer aqui nos ciclos futuros, né? Eu começo a ter um caso aqui importante que é, eu tenho mais consumo do que disponibilidade de energia. O que vai acontecer? Então, de novo, duas abordagens. A depender do seu modelo de distribuição de cotas, né, fixas ou variáveis, ou você vai ter cliente sem receber energia, tá? Ou seja, ele entrou, mas você não tem disponibilidade de cota naquele momento para ele, ou todos os clientes vão receber proporcionalmente menos energia, porque você tem um bolo e você vai colocar todo mundo dentro desse bolo. Então você tem mais gente para fatiar o mesmo volume de energia. O que vai acontecer? Todo mundo na média vai receber menos crédito, né? Então seu cliente não vai ter uma compensação próxima do seu 100% de consumo, tá? Então ele vai ficar ali na casa de 80, 90%, por exemplo, tá? Então são estratégias que você adota quando você tem mais consumo do que geração, tá? Então, o que eu posso efetivamente fazer? Aí a gente tem 3 cenários. Aqui eu abordei com vocês, né? Tanto a questão de você colocar ele na fila de espera, quanto a questão de você colocar ele, né, numa redução aí do percentual de compensação global, né? Mas eu posso ter um terceiro caso, que é o seguinte: imagina que nos meses anteriores eu deixei, né, peguei meu excedente de saldo de créditos e não acumulei na unidade geradora, acumulei nas unidades beneficiárias. Então, o que você pode ter nesse ciclo, né? A depender do seu modelo de distribuição, seja ele mais flexível, você pode zerar cotas desses clientes que possuem saldo e naquele período ele vai consumir o seu saldo e aí você tem cota disponível para disponibilizar para novos clientes. Então você consegue fazer meio que esse trâmite de esse cliente aqui ele já tinha crédito, esse mês ele não recebe nada, vamos zerar o crédito dele, vamos pegar o cliente novo e vamos despachar efetivamente cotas para eles, tá? Então, 3 alternativas a depender da realidade do cenário que você tem quando o seu consumo é maior que a geração, tá? E aí a gente tem os nossos casos aqui secundários e terciários, né? Que é, poxa, eu começo a trazer usinas grandes numa velocidade muito maior do que a velocidade com que eu consigo trazer clientes. Por quê? Porque eu comecei não só a perder clientes, mas eu comecei a desligar clientes porque eles estão inadimplentes, comecei a ter ciclo de mortalidade da minha base. Então, por mais que eu tenha uma esteira de vendas que está tendo uma capacidade cada vez maior, eu também começo a ter mais perdas ao longo do tempo, né? Eu tenho ofertas de mercado, mais players competindo na mesma região que eu estou, ofertando descontos maiores ou diferentes benefícios, e eu começo
a ter outros problemas, né? Eu tenho volatilidade de preço de energia, eu preciso mexer às vezes na questão de precificação de desconto, enfim. Todos esses possíveis, né, cenários, eles vão impactar a sua esteira de vendas, né, reduzindo aí a sua base de consumidores. E você tem uma constância de entrada de usinas, então você não consegue repor. O que vai acontecer durante esse ciclo inteiro, onde você tem mais geração do que carga? Você vai ter um acúmulo de saldo de créditos. Então, de novo, a depender do seu modelo, ou esse acúmulo vai ficar na unidade geradora, ou esse acúmulo vai ficar nas unidades beneficiárias. Preferencialmente, a gente tenta alocar sempre o excedente para as unidades beneficiárias. Por quê? Porque em algum momento você vai conseguir faturar, você vai conseguir mandar menos energia para ele e fazer com que esse cliente consuma desse saldo de créditos, né? Agora, se você acumula saldo de crédito na unidade geradora, somente em casos específicos, onde você tem um desligamento dessa unidade geradora, etc., que você vai conseguir remanejar esses saldos, né? Então é muito mais burocrático recuperar o saldo de uma unidade geradora do que recuperar o saldo de uma unidade beneficiária, desde que esse saldo nessa unidade beneficiária não seja uma unidade beneficiária que está te dando calote, né? Ou seja, ela está inadimplente, você está desligando ela e ela ainda tem um caminhão de saldo acumulado lá dentro. Ou seja, é um cliente que vai dar trabalho para você recuperar uma energia a faturar dele, tá? Então, bom, pessoal, é muito importante que o seu time de vendas entenda muitas vezes não só de vender, mas entenda a velocidade, o compasso de vendas que ele precisa seguir, baseado em disponibilidade de oferta de créditos, né, de energia que você tem, né, na sua carteira, bem como churn que você está tendo, perda de clientes, desligamento de clientes, inadimplência de clientes. Essas informações precisam estar de fácil acesso na mão do seu time de vendas, estando retroalimentando aí toda a sua esteira, tá bem? Bom, pessoal, e aí a gente cai aqui para um último tópico aí dessa nossa aula, que é justamente a estrutura do time. Então, ou seja, o que um time de vendas para um gestor precisa ter, né? Então é muito importante que a gente tenha uma visão clara de o que o time de vendas dentro de um gestor de energia tem de atribuições. Antes da gente entrar dentro da estrutura macro do time, vamos tentar entender um pouco das atribuições e áreas. Então, é muito importante que a gente tenha um foco no atendimento. Então, você tem um time de atendimento. Esse time de atendimento vai ser online, vai ser um time de atendimento por telefone, vai ser eventualmente até um time de atendimento presencial, a depender do público-alvo que você está mirando, tá? Então, você tem 3 frentes ali de atendimento. Você tem um time de prospecção, de novo, uma prospecção que pode ser online, uma prospecção que pode ser offline, né, door to door, uma prospecção ativa, e você pode ter uma prospecção que seja por campanhas, eventos, etc., né, ações mais de marketing, né? Então, também é uma outra frente que está dentro do time de vendas. Aí nós temos a frente de parcerias, né? Ou seja, você vai ter parcerias, buscar parcerias de produto, ou seja, o seu produto é fit com aquele parceiro. Pegar aqui um caso muito claro que a gente tem no mercado, que é o benefício, né, para empresas levarem a seus funcionários. Então, o desconto de energia não é somente um mero desconto para você atrair cliente, injetar para ele e ele ter uma economia no final do mês. As próprias empresas, as próprias companhias, né, levando isso para os seus colaboradores como um benefício adicional, né? Então, é um produto fit. Benefício que ele tem de alimentação, benefício de saúde, ele também está tendo um benefício de ter a sua energia compensada de uma matriz limpa, por exemplo, né? Tá tendo uma redução no seu gasto de energia. Então, enfim, você tem o fit de parceiro por produto e você tem o fit de parceiro por ser uma base de clientes, né? Ou seja, ele tem facilidade em prospectar cliente porque ele tem muito cliente ou ele tem um cliente que é muito fit com o perfil que você está tendo como prospecção como seu público-alvo, tá? E aí a gente tem aqui um time de back-office, né? Ou seja, tudo isso está lá na ponta, lá na prospecção, atendimento e etc., mas você tem um time interno. Seu time de back-office ele vai lidar com gerenciamento de propostas, ele vai estar lidando aí com validação de dados e documentos que você está recebendo na sua esteira comercial, e ele vai estar trabalhando muito na questão da geração e gestão dos contratos que você está gerando, os termos de adesões que você está gerando.
tá? E por último, a gente tem aí um time de gestão, um time que vai encabeçar e orquestrar toda essa operação, que não está somente ligada a vendas, né? Como a gente bem viu e entendeu, eu preciso de outras informações. Então, o time de gestão ele tem que estar tendo uma gestão sobre vendas, ele tem que estar tendo uma gestão sobre back-office, ele tem que estar tendo uma gestão com uma visão estratégica, né? Entendendo aquilo que está sendo um problema, uma dor ou um fator de sucesso. Ele tem que entender de disponibilidade de energia, então como está meu roadmap de disponibilidade de energia, minha carteira de oferta de energia versus a minha carteira de consumo, tá? E eu também tenho que ter uma visão clara dos aspectos burocráticos, jurídicos e administrativos. Eu estou gerenciando, acima de tudo, um veículo jurídico, com participantes ali dentro, com ritos e burocracias, né, intrínsecos a esse processo. Então, a parte de gestão também tem que olhar para essa questão mais burocrática, jurídica, administrativa, tá? Bom, entendendo as atribuições que estão diretamente correlacionadas ao nosso time de vendas, né, precisamos entender aí um pouco dessa estrutura. Então, independente da escala do seu time de vendas, ele vai ter aqui uma estrutura muito similar. Independente do volume de clientes, do perfil de cliente-alvo, obviamente que isso vai balizar onde você vai trabalhar com mais força, o time de vendas, o time de marketing, etc e tal, tá? Então a estratégia muda a composição e o peso dos seus times, mas não muda muito a estrutura. Então nós temos 4 times, 4 pilares principais. Um time de marketing, um time de back-office, um time de vendas e um time de operação. Tá? O time de operação ele gerencia todos os times. O time de marketing ele tem que interagir muito forte com back-office e vendas. E vendas e back-office andam juntos, né? Ou seja, você só consegue acabar um ciclo de venda se o back-office fizer o trabalho dele direitinho. Da mesma forma, o vendedor na ponta tem que ter feito o trabalho dele direitinho para que não gere atritos e pendências no back-office para você fazer a conclusão daquela venda. Então, essas iterações entre os times têm que estar muito bem azeitada e orquestrada, tá? Agora, quando a gente olha primeiro para o time de marketing, o que está dentro da responsabilidade do time de marketing? Questões relacionadas a tráfego pago, a organização e presença em eventos, né, promoção de eventos. Ele tem que estar produzindo campanhas e promoções constantes e ele tem que ter um tagueamento e um controle muito bom dos seus pontos de venda. Aonde são pontos quentes, aonde são pontos frios, aonde eu prospecto bons clientes, aonde eu não prospecto bons clientes, aonde a minha esteira ela é uma esteira de sucesso, com uma taxa de conversão boa, aonde ela não é, tá? Então o marketing ele vai trabalhar muito a inteligência de dados ali do ponto de vista de originação, tá? Bom, quando a gente vem para o time de vendas, a gente tem ali 3 estruturas principais. A gente tem um time de vendas com foco em parcerias, a gente tem muitas vezes um time de vendas focado em grandes clientes, né, grandes carteiras, então redes de farmácia, redes de padaria, redes de escola, por exemplo, redes de academia. Então você tem um agente ali mais focado nessa prospecção mais massiva, né, que precisa ali de ter um trato diferente, uma esteira diferente, tá? Do outro lado, você tem um time de vendas, então você tem um coordenador de vendas e você tem vendedores pendurados ali dentro, né? Esses vendedores podem ser do próprio time, podem ser vendedores comissionados terceiros, um parceiro, enfim, aqui vai muito do seu modelo de operação e da sua criatividade, tá? Bom, falando um pouquinho com relação ao time de back-office, né? Um time de back-office ele é muito responsável pelo atendimento que você tem, digamos, da porta para dentro, né? Dúvidas que o cliente tem muitas vezes. Então, o time de back-office é que vai acabar sanando muito desses problemas, né? Ele tem que entender de todo o processo. Então, não é um time que vende, mas é um time que tem que entender de todo o processo de vendas para conseguir orientar muito bem o cliente que entra em contato com a empresa, né? Um outro ponto muito importante é que o time de back-office ele é responsável por validar toda a coleta de dados. Então, para que uma venda aconteça, existem dados cadastrais, documentos, etc. Né? Então, o back-office é responsável por validar essas informações que estão entrando ali dentro da sua esteira de leads, na sua esteira comercial. Da mesma forma que ele precisa coletar dados e documentos, ele também precisa validar essas informações, saber que aquelas informações são verídicas, não houve erro de digitação, para que você não propague erros para o contrato, tá? E de que você não faça nenhum tipo de contratação com algum cliente que não é de seu interesse, porque é um cliente que tem
uma probabilidade alta de ficar inadimplente ou um cliente muito instável, etc. e tal. E por último, ele vai fazer toda a gestão das assinaturas dos contratos, dos termos de adesão. Então, é o back-office que faz, né, o acompanhamento até o fim das assinaturas, né? Então, ele tem que acompanhar o processo por inteiro da venda, tá? Bom, e do lado de operações, pessoal, é uma visão muito mais gerencial. Aqui, o time de operações ele está muito preocupado com as metas dos times, tanto do ponto de vista de acquisition, quanto do ponto de vista de conversão, quanto do ponto de vista de oferta e demanda de energia que ele tem na carteira. Ele está olhando muito para a disponibilidade de energia, justamente para estar azeitando as metas e também podendo passar esse tipo de informação para os times, né? Orientar mudança de estratégia ou de foco dos times, tá? O time de operação também está muito ligado à relação a pricing, a entender se naquele momento ele tem algum tipo de campanha diferencial que ele precisa fazer ou se ele está realmente remando sozinho no mercado, naquele mercado que ele está prospectando, né? Então isso impacta obviamente o pricing e é o time de operação ali que fica à mercê dessas estratégias, tá? Da mesma forma, toda a parte burocrática, jurídica, atenção às datas e ciclos que precisam ser respeitados para o veículo jurídico, né? O time de operação que tenta conciliar tudo isso, né? Ou seja, orquestrar as datas críticas que você precisa represar todos os novos contratos que vão ser processados eventualmente numa junta comercial ou no cartório e que vão aí para o ciclo de distribuição de créditos, tá? Então, bom, pessoal, como overview aí do nossa estrutura do time de vendas, né? Um dos pontos principais é entender que o time de vendas não é feito somente de vendedores, né? Eu tenho estruturas de marketing, eu tenho uma estrutura de back-office extremamente necessária e importante, e eu tenho a necessidade de ter alguém olhando para a operação, ou seja, olhando essa jornada como um todo, porque uma venda que não foi bem feita vai gerar muito problema na gestão de crédito, vai gerar muito problema no faturamento e vai gerar muito problema no atendimento e no pós-venda, né? Ou seja, a chance de você perder esse cliente de uma venda quadrada, digamos assim, é muito alta. Então, evitar erros cadastrais, evitar que processos de mudança de titularidade não aconteçam da forma correta, enfim, tudo isso fica muito à mercê de um time de operações que está olhando ali a esteira como um todo, tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa aula 4, estamos finalizando aqui a nossa aula 4, onde a gente falou muito sobre máquina de vendas, seus potenciais canais, modelos de gestão, modelos, né, o que trabalhar, né, dentro da sua estrutura comercial, seja ela voltada para vendedores e comissões, seja ela voltada para a estrutura do seu produto efetivamente, a forma como você vai dar o desconto e a flexibilidade com que você quer trabalhar com isso, né? Então, obviamente, cada caso é um caso, cada estratégia de cada gestor é diferente uma da outra, e o objetivo aqui era conseguir dar um grande overview das possibilidades e dos modelos que vêm sendo praticados dentro do mercado como um todo, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui pra gente, seu feedback é extremamente importante. Caso você tenha dúvidas, deixe aqui no comentário. A Vatio tem como intuito, né, estar partilhando informações acima de tudo, né? Ou seja, nós temos interesse que você tenha um aprendizado mais aprofundado, que você consiga ter um entendimento mais claro sobre não só questões macro, mas questões micro e detalhadas de cada etapa do processo. Então aqui a gente falou muito sobre a esteira de vendas. Nosso próximo capítulo, nossa próxima aula, a gente vai estar falando muito acerca aí dos possíveis modelos de gestão e os formatos de contrato e os impactos disso, tá bom? Bom, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na nossa próxima aula. Até breve.